no ungido do Senhor. Então, nessa linha de raciocínio, nessa linha de pensamento, é que as pessoas se valem para dizer que os pastores não podem, eles são intocáveis, são pessoas que realmente não devem ser afrontados e etc. Só que naquela ocasião que Davi disse que não vai tocar no vidro, de fato ali a ocasião estava para a morte, ou seja, o que estavam incentivando Davi a fazer era a tentar contra a vida, né, de Saul. E de fato, não só Davi, como ninguém hoje, no dia de hoje, está autorizado a matar ninguém, para poder cobrar ou para poder dizer que a pessoa estava errada, então ela deve pagar com a vida. Ninguém está autorizado a fazer hoje, e muito menos naquela ocasião, né, que Davi reconheceu. Só que o interessante dessa passagem, alguns pegam para si como sendo ali um momento de cobertura. Vai tocar ali? Vai estar saindo? Bom, deixa eu continuar aqui, pessoal. Então, assim, aquele momento ali que Davi estava respeitando Saul, era muito por uma questão que Saul ele foi ungido rei. E aquele cargo, aquela posição, era e é uma posição a qual Deus permitiu que existisse. Né? Assim como existe hoje um pastor, hoje existe um líder religioso. Né? Então, essa posição espiritual, eclesiástica, ela deve ser respeitada. Mas não quer dizer que se a pessoa fizer alguma coisa errada, ela não deve ser punida. Por exemplo, algumas pessoas falam, né, que ali Davi estava falando acerca do ungido do Senhor. E para quem não sabe, para quem estava desavisado, quem ungiu Saul a rei não foi Deus. Aliás, quando Samuel ungiu a Saul, Deus disse no texto que o povo dele estava de mal com ele, mas que o povo estava de bem com Samuel. Ou seja, Deus falou assim: olha, Samuel, já que o meu povo não está de bem comigo, mas está de bem com você, então você vai lá e faz o que esse povo quer. E aí foi quando o povo começou a cobrar de Samuel, falou assim: olha, já que os seus filhos, Samuel, eles não estão indo bem das pernas, ou seja, os filhos de Samuel que eram, naquele momento, os sacerdotes, eles estavam indo mal. E aí foi quando o povo falou assim: olha, daqui a pouco seus filhos não vão estar mais aqui, então é bom que você unja para disso. No texto diz que Saul, ou melhor, diz que Davi, ele deixou também uma falha. E essa falha foi quando Davi ele deixou de guerrear, e foi quando Davi ele ficou ali no seu palácio, ficou ali na sua casa ali, ocioso, e foi quando ele avistou, né, da sua sacada ali Batseba, e foi quando ele criou toda uma conspiração contra Urias, e ali de fato ele consegue matar indiretamente o esposo da Batseba e adulterar com Batseba. Só que no capítulo 12 de 2 Samuel, se eu não me engano, 2 Samuel 12, Deus levanta Natã, o profeta Natã. E o profeta Natã, ele vai e chega diante de Davi e ele faz uma como se fosse uma parábola. Ele fala assim: olha, Davi, tinha um homem que ele era muito pobrezinho e ele tinha só uma cordeirinha. E tinha um homem muito rico que tinha várias cordeirinhas. E vindo uma pessoa rica para poder, vindo um viajante, essa pessoa rica, ao invés de pegar das suas cordeirinhas e matar e fazer um guisado para ele, não. Ele foi e tomou a única que esse homem pobre tinha, e fez um guisado e deu para esse viajante comer, né? E deixando esse homem pobrezinho mais pobre ainda. Aí Davi ficou nervoso e falou para Natã, falou assim: olha,
essa pessoa que fez isso, ela deve morrer, né? E essa pessoa que perdeu essa ovelhinha, ela deve ser restituída. E na hora Natan pega e fala assim, olha Davi, essa pessoa que matou essa pobre ovelhinha, é você. Foi você que fez isso com Urias. Você acabou com a vida de Urias. Então, essa missão, você está falando que tem que acontecer com essa pessoa, é você que tem que pagar. Ou seja, Natan, ele foi lá diante do ungido oficial de Deus, e Davi foi ungido por Deus, Saul não foi ungido por Deus, foi levantado pelo homem, Deus consentiu, mas foi o homem que pediu, e Davi, que Deus pediu, e Deus levantou e foi ungido, Deus permitiu que Natan corrigisse ele diretamente com o dedo no bigode dele. Então não tem esse papo. Todo pastor, todo líder, qualquer ser humano, estando debaixo das leis da Bíblia, essa pessoa ela é digna, ela está apta a ser corrigida conforme qualquer tipo de falha que ela deixar. Então esse papo de foro privilegiado, primeiramente, né, depois dessa explicação, eu quero dizer que quem inventou isso, primeiramente, não conhece Bíblia. E segundo, ele, com base na sua malandragem mundana, secular, ele criou isso para se proteger, né? Então as pessoas, elas são o quê? Tem muita gente que entra para a igreja que não se converte, elas são malandras. E elas estão na igreja com malandragem e usam de malandragem dentro da igreja. Então, quando as pessoas são ingênuas, no primeiro amor, que não conhece Bíblia, não liga para nada, elas caem na mão dessas pessoas, elas viram como se fossem ovelhinhas na mão de lobo. Então, eu quero dizer que diante desse texto, e quem quiser mais pode ler lá em 1 Samuel, né? A partir do capítulo 10 até o 26, e também pode ir em 1 Samuel e 2 Samuel, capítulo 12, e vai ler essa narração de Natan batendo de frente com o ungido do Senhor chamado Davi. Está na Bíblia. Então, quando lê isso aí, vai entender que quem inventou isso apenas está mentindo, nada mais que isso. Certo. Tá bom o microfone aqui? Ô Miriam, desculpa aí o problema, que você sabe que ao vivo é assim mesmo. Só peço que todo mundo me confirme aí se meu áudio agora está bom, né? Que era o meu microfone, eu pensando que era o seu. Como eu não tenho feedback aqui, né, fica difícil. Mas, enfim, perdão aí a todos, porque ao vivo é assim mesmo, né? Esse problema aí, Tota, da questão do ungido do Senhor e essa colocação de Silas Malafaia, é um problema muito, muito sério, porque, assim, ele deu uma legalidade a pastores falar o que bem quiserem entenderem e nunca serem questionados. Aí, eu estava assistindo um programa da Fontenelle, inclusive eu acho muito bom o trabalho dela, e ela chegou a questionar para o Malafaia sobre Flor de Lis. Aí pensa um homem que tentou reformular ali de um jeito, e é a primeira vez que ele citou um caso como esse. Ou seja, eu acho lamentável isso, quando um pastor cria uma doutrina maluca, mirabolante. Paralela, né? Isso. E o pior de tudo, ele deixa subentendido na cabeça de todo mundo que todo pastor concorda com isso. Eu não concordo, pelo menos. É o que ele deixa subentendido. E que todo pastor tem que, meio que por obrigação, defender o outro, independente do que aconteça. Não depende, inclusive, eu já tive problema com pastores por causa disso, porque ele é um problema de um pastor aí que ele, os pastores dos bolos, né, dos bolos aí do direito, e as pessoas se empolgam com esse negócio de pegar bolo, se empolgam com essas coisas de revelação, porque atrai fã, né, atrai adeptos, atrai ingênuos. E aí ele pegou uma revelação errada e a pessoa veio falar comigo. E eu fui lá corrigir. E quando eu corrigi ele falou alto. Eu falei, não, imagina. Só que eu tinha todas as provas e eu provei que ele estava errado. Então, assim, eu não compactou. E aliás, se eu estiver errado também, pode me corrigir, como já me corrigiram. Teve até uma vez que eu estava no monte e um menino falou, né?
você está em pecado, pastor. Eu falei, estou em pecado, mas me fala, qual é o meu pecado para eu consertar? E ajuda eu, né? Não, Deus não me revela, mas você está em pecado. Mas aí fica fácil, né? Eu falo que está em pecado porque eu tenho interesses, né? Sobre essa situação. Né? Porque, para quem não sabe, as pessoas elas têm muita... Quando elas te vê bem posicionado, ou com a vida pelo menos estabilizada, elas querem ter lugar. Isso é... Os fracos são assim. Os invejosos são os fracos, né? Eles são assim. Então as pessoas criam situações porque aí fica muito fácil, né? Para poder ocupar o espaço e tal. E graças a Deus não provou nada. E até agora não provaram nada e não vão provar, porque não existe. E se tiver que provar, provem e vamos ver. Né? Porque eu acho que tem que bater de frente mesmo. Tem que ter essa... Porque a correção ela tem que ser para todo mundo. Né? Como dizem, né? O palco da Chico da Francisco, é mais ou menos isso que fala, né? Isso. Então tem que ser. A democracia está nisso também, né? Com certeza. O engraçado disso daí, Tota, porque é o seguinte. Se você tá num monte, você não sabe, às vezes, nem quem é a pessoa. Mas isso é crime. A pessoa tá te caluniando, te difamando. E eu já cansei de ver em púlpitos muitas pessoas que chegam ao ponto de cometer diversos crimes. Um exemplo que eu sempre gosto de citar. Teve um pastor numa assembleia que eu fiz parte. Primeira assembleia que eu passei, ele teve a pachorra de dizer o seguinte: ele não era a favor e falava que era errado pessoas de idades diferentes se casarem. Em termos eu concordo com ele, dependendo do contexto. Não vai um cara que tem seus 40 anos casar com uma menininha de 16, pelo amor de Deus, não é cabível, né? Agora, se os dois são de maior, se entendem, faça o que quiser da vida. Eu tenho minha opinião sobre isso, que eu sei que essa fatura lá na frente vai ser cobrada de alguém. Agora, o cara começa a chegar a falar assim, fulano não pode casar com Beltrano se você encontrar diferença de cores. Na hora eu levantei e falei, não, o que é isso? Sério? A sua esposa até olhou pra mim. Não, é sério. Tem gente que chega a esse nível. Falando de melanina? Incompatibilidade, né? Na mente deles. E assim, são crimes que são cometidos em cima do púlpito. E tem gente que dá graças a Deus, glória a Deus, fala até em língua estranha. André, essa questão aí é muito terrível, sabe? Como a gente falou no começo do podcast, da entrevista. Onde que não deveria ter o preconceito, tem. Onde deveria ter ódio, não tem. Então, eu, por exemplo, eu fui e sou muito discriminado, sabe? Eu costumo dizer assim, as pessoas querem as ideias que eu falo, que às vezes dali daquela ideia que eu falo pode ser algo interessante. As pessoas querem o meu trabalho, que é de pintura, que é de desenho, que às vezes serve para decorar um pouco, decorar uma pessoa de um igreja, mas as pessoas não querem o dono daquela arte, né? Então, eu, por exemplo, fiz um trabalho com a igreja e depois que eu fiz, né, na hora de pagar, porque não ia cobrar, né? Ia fazer algo ali voluntário. Mas depois uma outra pessoa que estava ali naquela ocasião, ela teve total preconceito e não quis aceitar aquele trabalho. E por conta do desenho, né, que eu tinha feito, era um desenho de uma pessoa negra tocando uma harpa e cantando. Era um desenho para um congresso. E ali a pessoa foi e falou, não, tira daqui esse desenho tem uma ligação com o mal, né? E aí arrancou ali aquele desenho, jogou fora, não sei o quê. E a pessoa que pediu o desenho para mim ficou a favor dela, não me defendeu e não falou nada, e aliás depois ainda falou mal. E também eu já vi isso, essa coisa do preconceito também, quando se fala até de posições, né? Quando se fala, por exemplo, um pastor negro, é muito mais difícil ele ser
valorizado. Aliás, o negro, para ele subir posição dentro de uma igreja, se ele não for chamado por Deus mesmo, ele tem que ser puxa-saco ali. Você não vai arrumar nada. Não vai arrumar nada. Porque as pessoas, elas querem fazer uma maquiagem como se fosse um auditório. A gente vê na televisão que é uma hipocrisia. Na frente eles colocam umas pessoas que têm uma classe social diferenciada e nos fundos ele coloca até pessoas sem dente. Mas na frente não. Então essa maquiagem também acontece na igreja. As pessoas querem maquiar quem é líder, quem está à frente. Né? Isso acontece demais. Claro que não é uma regra, mas eu posso garantir que 90% é assim. Mas a maioria dos pastores e membros da Assembleia de Deus, igrejas pentecostais e neopentecostais, são negros. No mínimo, eu vou ser ousado aqui, eu acho que no mínimo uns 70%. Ou é negro ou é pardo. Então a gente acaba vendo aí, né, a inconsistência, né? Não, mas aí é Deus mesmo no negócio, né? Porque se for outro pensamento humano ali, pra você ter ideia, eu era de uma igreja que eu não era vendido a nada, eu ficava cuidando no carro, assim, né? E eu queria, não era nem pedido, eu queria cuidar. E aí, naquela ocasião, eu fui entregar, e aí os irmãos que estavam ali no culto, eles ficaram em choque com a irmã, porque a irmã foi entregar, nunca tinha visto, e ela pegou uma revelação e falou assim: olha, uma dessas cadeiras aqui do culto é sua. Olha, eu não entendi muito bem, porque não era ungido a nada, nem obreiro. Aí eu peguei e falei assim: mas como assim, mãe minha, né? Aí eu entendi, e depois eu entendi que Deus estava dizendo que ele ia me exaltar, no caso, né? Eu ia ser assentado também. Mas ali Deus estava disposto a matar quem fosse para fazer isso. Era uma questão divina, de honra divina. Mas se não foi isso, não entra, não passa no crivo, não passa, porque as pessoas vetam, entendeu? As pessoas fecham. Então, assim, se tem algum pastor negro que levantou dentro da igreja que 90% é branco, esse pastor negro é muito de Deus. Deus ama demais ele, porque foi Deus que colocou ali. Não sei se você sabe disso. Inclusive teve um podcast que eu fiz aqui com o profeta Tiago e o reverendo Gilson. Abraço se estiverem me assistindo. A gente abordou justamente esse assunto e a origem, por exemplo, do pentecostalismo brasileiro por parte de uma divisão, vamos assim dizer, da igreja do Avivamento da Rua Azusa, lá no... do Gunnar Wingren, né? A mulher dele, a Frida Wingren. Né? Então, assim, eram pessoas brancas, né? Servem para fazer. Sim. Porque o enriquecimento, ele, nessa hora aí, as pessoas podiam alegar que facilitaria a introdução, né, do evangelho. Sim. Porque, tipo assim, quando se vê o negro à frente, assim, algumas coisas, até nas questões mais contemporâneas, as pessoas gostam de usar a cor para se valer de espantar alguém, quando se fala de segurança de alguma coisa, né? Ou a força, quando se fala de pegar peso mesmo, né? Então a gente vê esse reflexo, ele vai tomando conta, desde aí até os dias atuais. Então a gente vê que realmente, na própria Rua Azusa mesmo, a gente até assistiu um musical, né? O musical chorei um tempo integral, sabe? E assim, era uma igreja de negros. Sim, né? sim. Então, você via como que o poder de Deus era tão forte que parecia que estava pegando fogo, né? Literalmente, né? As pessoas viam fogo lá, mas era Espírito Santo, né? E, inclusive, isso, essas coisas, eu fico até surpreso de hoje ter, né, essa divulgação desse musical, porque também hoje a gente vê que as causas sociais e raciais e étnicas estão muito mais afloradas.
Mas era muito difícil de falar isso antigamente, né, de aceitar isso. E tem uma coisa que eu ia falar que Deixa assim, ó, o microfone, senão vai sair no áudio. essa questão de falar disso, me vem à mente até o que eu estava falando aqui nos bastidores, a questão da teologia preta. Né? As pessoas, elas têm dificuldade de aceitar a etnia, a cor de Jesus Cristo. Né? Para isso que criaram, né? Que deram uma reformulada nesse Jesus que é desenhado, que realmente ele parece que não andou nessa terra. Ele parece que só está no céu e muito distante mesmo. Porque ele é tão parecido com ninguém e realmente é uma coisa inventada. Então, a teologia preta, ela vem para falar um pouco disso, vem para mostrar isso, para trazer isso. E as pessoas não aceitam. Inclusive, eu até... Então, assim, a sua visão, no caso, você não acredita naquele Jesus europeu que aparece, por exemplo, naquele filme... Não esqueci o nome do filme. Rei dos Reis, né? Ali aquele filme você consegue ver claramente que tem um Jesus mostrado ali 100% europeu. Sim, eu não creio nisso aí. Eu vejo assim, até na Bíblia fala que foi colocado isso eu falo, não que eu seja um estudioso, eu comecei a estudar isso agora, mas alguma coisinha a gente estava aprendendo. E eu vendo com as pessoas mais velhas que pesquisam isso há muito mais tempo, na Bíblia fala acerca do Jardim do Éden ser colocado perto de um lugar chamado Cush, né? E Cush seria na onde? Seria na África. Então, já tem uma história relacionada à origem das coisas, da humanidade, está ligada diretamente com a África, né? Daí a gente vê o povo egípcio. Onde está o egípcio? Está na África. Então, a gente vê muitas relações com a África, porém, quando as pessoas pegam para falar, elas querem falar de maldição de Cã, entendeu? Quando Noé, né, que fica embriagado e amaldiçoa, no caso, Canaã, que era filho de Cã. E ali naquela maldição que as pessoas pegam como base também para dizer que os negros, eles têm que ser tudo colocado como usavam-se, né? A igreja católica usou muito isso para poder achar argumento para escravizar os negros, usava a Bíblia contra a Bíblia, né? Então, quando ali não se embriaga e Cã vê ali a sua nudez e ele depois acorda e fala que escravo dos seus irmãos seria Canaã, né, que seria o seu neto no caso, ali eu só consigo entender uma coisa, só consigo entender que Noé estava dizendo o que para Cã? Estava dizendo assim, olha, com essa sua atitude de mau caratismo, o seu filho vai ser igual também. E quando o seu filho vai ser igual a você, de não ter caráter, de não ter ali respeito, naturalmente ele não vai ter honra. Porque a vida é assim até hoje. Quem que o pai é bacana e o filho não é, e o filho fica desonrado na rua? É só olhar e ver. Né? O pai daquele rapaz é mó da hora, mas aquele moleque é mó vacilão, né? Assim que falam. Sim. Então é isso. Ou já falam, mas o pai de fulano é um boca aberta. E o moleque também, se continuar assim, vai ser um boca aberta. Se seguir os traços do pai, se seguir a pegada do pai. Então eu entendo que Noé estava falando disso. Entendeu? Até porque, se a gente for falar de escravidão, mas peraí, Jesus morreu na cruz por quê então? Morreu só por brancos? Entendeu? Então, assim, são muitas contradições inventadas pelo ser humano para tirar proveito do outro ser humano. Né? E tem um problema também histórico que, assim, poucas pessoas abordam, que é o seguinte: quando o imperador Constantino decidiu se tornar cristão, teve uma corrupção também ali do idioma e também da transliteração de muitas coisas. E na época que Tito invadiu Jerusalém, né, o ano 70, que se cumpriu a profecia de Jesus, que disse: não ficará pedra sobre pedra. O que aconteceu ali?
tem um dado importante. Muita coisa da cultura, segundo Flávio Joséfo, foi modificado. E nomes, por exemplo, os judeus daquela época, o nome deles era modificado. Os costumes deles foram modificados. O calendário foi modificado. Embora nós estamos agora na era cristã, mas quer queira ou não, foi um fato. O calendário judaico é diferente do nosso. Até isso foi modificado. Então, influencia muito essa questão. Embora que, assim, eu fiz um podcast também com um judeu aqui, o Petrucci. Abraço, Petrucci, se estiver me assistindo. Ele entrou um pouco nesse assunto também. E assim, ele é judeu não de naturalização. Ele é judeu de linhagem mesmo, filho de judeu, vive na sinagoga, e ele não é albino. Existe uma classe de judeus que são loiros, dos olhos azuis. Tem um judeu europeu, mas também tem um judeu que se converteu, né? E ele é de outra etnia, mas geralmente o judeu, você vê, ele não é do jeito que é pintado aí por muita gente, né? E eu acredito que Jesus, fisicamente falando, ele não era como muita gente acredita, que nem naquele filme que eu citei. Inclusive, fiz até um vídeo sobre isso daí. O cara, quando viu ele lá atuando, falou: esse daí é a cara de Jesus, né? Que na mente dele era perfeito. E pior que todo mundo que vê, né, uma postagem sobre Jesus, olha, é a cara daquele ator. Eu não lembro o nome dele agora. Todo mundo parece que ficou na mente, né? De tão marcante que foi, né? O filme dos anos 70. Mas não é. A gente tem que pôr isso na cabeça. E foi implantado dentro da cultura. Eu sei, Davi era ruivo, né? Existiam homens de Deus que eram mais claros, mas a própria Bíblia conta, por exemplo, o relato que traz lá no livro de Cantares de Salomão: o meu amado tem os cabelos crespos. Ou seja, ele não era do... Eu acredito que não. Ele não era do cabelo liso, primeira coisa, Salomão. Então a gente começa a ver ali dentro da própria Bíblia algumas coisas, né, que vai de encontro isso daí. Mas enfim, é espinhoso isso daí, é espinhoso o assunto. Não, é espinhoso e assim, essa coisa de ficou marcado, né, do ator, agora pra ele já parece que de fato verdadeiro. Eu entendo assim, né? Entendo a questão da interpretação da pessoa, que eu respeito muito o trabalho, né? Não. Mas que é algo marcante, né? Quer queira ou não, é marcante. Porque assim, cada um, quando vai fazer uma obra de arte, nesse caso o filme é uma obra de arte, sim, ele vai ter uma forma de alcançar, ele vai ter um público-alvo para alcançar. Sim. Né? Então, tudo ali vai pensar em gerar grana, pensar em gerar continuidade, etc. Então, o público-alvo dele tem que ser direcionado, senão ele vai ficar sem saber o que ele está atingindo. E essas questões de ser precursor, o precursor, ou seja, o que veio primeiro, ele pode falar o que ele quiser, o que vier depois vai falar com base nele. Então, quer dizer, é muito difícil de desconstruir, né, essa imagem do imaginário popular. É difícil de desconstruir. A gente está aqui falando, talvez alguém possa pensar assim: pô, mas eles se reuniram para falar mal? Não! Nós estamos falando dando informação. Verdade, né? A verdade, abrindo a mente, dando informação para que as pessoas... para que as pessoas possam passar a repensar, passar a ver de forma diferenciada. Porque a própria Bíblia, ela não te força você a servir Jesus. Ou seja, Jesus, ele nunca forçou ninguém a nada. E não vai ser o homem que vai dizer que só tem um caminho. Na verdade, a gente pode escolher em querer ficar com aquele Cristo lá que foi falado de forma errônea. E agora, hoje, abrindo os olhos, vai ter um outro caminho para seguir. Né? E também ninguém é obrigado também a seguir também. Porém, a informação está aí, né? E muitas pessoas acabam se desprendendo desses pontos, né? Ao invés de olhar para a Bíblia, para a Escritura Sagrada, a pessoa... Tem muita gente que pega algo enlatado, porque convém pegar o que alguém ensinou
pegar um estudo de fulano e não apurar 100% se está dentro ou não amparado pela palavra de Deus. Outros preferem ouvir uma pregação porque é mais rápido, vem enlatado. Então, eu acho que isso tudo contribui, né, para essa questão. Sim, eu falava com o Marcelo, né, no podcast, ele falava assim que as pessoas, elas são terríveis, elas mentem muito. Elas gostam de falar assim, irmão, tô orando por você, irmão. Mas ela nunca se ajoelhou para orar por ninguém. E andando, ela também não ora. Não que você não possa, você pode orar trabalhando. Mas pode orar, é o costume da pessoa, né? É de falar, né? Tô orando por você, mas não tá. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que tem gente que fala que lê Bíblia, mas não lê a Bíblia. Sabe? Já vi gente que saiu para pregar, ele captou aquele versículo que ele mais conhecia, e captou e foi lá e ficou falando em cima daquilo, batendo naquilo ali, e não saiu nada de pregação, porque ele não estudou. Mas na cabeça dele, ele dizia que estava preparado. Então, as pessoas, quando querem falar ou se enganar, elas se enganam. E fica com as pregações. Porque é mais fácil você pegar na televisão, que está vendo alguém ali, um ator, né, de plantão, ali fazendo gestos, e até deu certo para ele aquela mentira que ele contou, e o outro quer contar a mesma mentira, só que às vezes ele esquece o texto. E não faz igual para sair, pelo menos, parecido o resultado. Então, pessoas que se dedicam a estudar, se dedicam a realmente não ser enganado, tem poucos. A gente vê aí que existe, como se diz assim, como a gente falou, né? A gente vê que chegou a apostasia e as pessoas estão se apostatando, estão se afastando da fé, das coisas. Mas isso aí, se formos olhar por um lado muito assim, humano, é cômodo demais se apostatar da fé. É muito cômodo. Porque assim, você não ter mais obrigação com nada é muito melhor do que ter obrigações com alguma coisa. A pessoa fala assim, olha, eu não vou mais ajudar aquele povo ali que entregava tal coisa porque eu não creio mais naquilo. É muito melhor e te dá mais descanso para o teu corpo. Então assim, agora se fosse ao contrário de falar assim, vai chegar um momento que as pessoas vão, por vontade própria, elas vão começar a se apegar a Deus, isso eu já acho que seria mais difícil. Eu sei que vai chegar um tempo que eles vão querer se apegar muito a Deus, vai ser quando for acontecer a tribulação. Aí assim, vai ser uma coisa de a tribulação mesmo, vai ser uma coisa aterrorizante, e as pessoas vão falar assim, mas peraí, eu tenho que procurar melhoria para a minha vida, vai ser na base do sufoco, na base da tortura. Aí sim, mas naturalmente mesmo, se deixar, a natureza do ser humano é a natureza preguiçosa. Tudo que deixa confortável, ela fala, não, não é à toa que... Tá joia, né? Hã? Tá joia. Tá joia. Tá uma uva, né? Então não é à toa que o próprio Deus, ele fala que tem que aprender com as formigas, né? As pessoas que são preguiçosas. Então, assim, já sabendo que a natureza do homem é isso aí. É pecaminosa, é preguiçosa, é leviana, etc. Né? É complicado. E qual que é a sua concepção sobre o evangelho atual pregado no Brasil? O que tu tá achando? Olha, eu acho que ainda tem gente pregando a verdade, mas é uma minoria muito grande. Eu quero ser até pretensioso e dizer que eu estou incluído nele, nessa minoria. Quero ser pretensioso para dizer isso. E acredito que a maioria está hoje fazendo por interesse. As pessoas, eu até costumo dizer assim, né? E hoje o evangelho, ele é uma aposentadoria. É uma forma de você se aposentar, fazendo o que você gosta ou até o que não gosta. Você se especializa porque sabe que dá dinheiro. O evangelho dá dinheiro para quem é líder, para quem não é líder não dá dinheiro. E para quem não é líder, está abaixo, está seguindo uma enganação. A maioria que não lê Bíblia, que não tem informação do que Deus é, está seguindo uma enganação e não vai ser abençoado. Vai passar às vezes até sufoco. Vai ficar até injuriado com Deus, depois das mentiras que são contadas. Mas hoje o evangelho é isso, ele virou uma forma de você ganhar dinheiro.
eu costumo dizer também que tem alguns líderes, alguns profetas, que eles são piores do que o diabo. Sabe por quê? Porque o diabo trabalha, eles não. O diabo ele trabalha 24 horas para nós parar nosso chamado, ele está atribulando um, atribulando o outro, ele está incentivando, ele está trabalhando. Porque ele acredita. Mas às vezes o servo de Deus não quer trabalhar, não quer fazer as coisas. Ele quer viver ali contando mentira e quer que caia o dinheiro na conta. Então é pior que o diabo uma pessoa dessa. Né? Então, eu diria que hoje o evangelho está sendo contado para se aposentar. As pessoas estão querendo se aposentar, estão com medo de ficar velho e sem dinheiro e estão virando o evangelho. Aí nesse meio tempo aí, quando se fala de números, aí as pessoas ungem por interesses próprios, ungem pessoas que não estão libertas, pessoas que ainda estão adulterando, estão matando, estão traficando, estão roubando, estão fazendo tudo. Não, porque Deus liberta. E tem tanta coisa errada acontecendo, se liberta. E até ela liberta, então, já que Jesus liberta, tem que estar liberta. Eu entendo que não é no momento, porque está tudo no seu tempo. Tem coisas que Deus não vai fazer naquele tempo que você quer, mas é o tempo que Ele quer. E o tempo que Ele quer, Ele vai te dizer, olha, o tempo que eu quero é daqui a 1 ano, não é agora. Eu vi esses dias aí um menino com 12 anos, não, ele parecia ter 12, mas ele tinha acho que 20. Apóstolo. Ele me ameaçou de processo, camarada. Me ameaçou de processo. Apóstolo. Menino. Eu e um monte de criadores de conteúdo. Ele ameaçou de processo. Eu olhei assim e falei, meu Deus do céu, Jesus tá voltando mesmo. Porque o negócio tá ficando maluco. Então, assim, e essa onda também de apóstolo é outra onda, viu? É outra onda que tá vindo aí que tá ficando difícil, sabe? Assim, eu, por exemplo, não creio no apostolado. Eu não creio. Eu creio que Paulo é Paulo. Meu ou dele? O seu, mais perto. Eu vou sair. Eu creio que, para mim, o apostolado falou em Paulo. Eu não creio depois disso. Não creio. Eu creio que as pessoas estão tentando olhos próprios. Inclusive, eu não queria acreditar, mas um pastor me contou que em São Bernardo tem uma convenção que, se você pagar, você é ouvido o que você quiser. Sim. Você compra a solução. Aí você vai tirar a proposta de fazer em Deus, o que você quiser. Se tiver dinheiro para pagar. Existe um curso, aí não vou falar onde é, para evitar coisa. Existe um curso, existe um determinado lugar que você paga tanto e você pode entrar. Por exemplo, o apóstolo tem um valor lá. Não sei hoje como tá, mas até um tempo atrás era 50 mil reais. A pessoa paga, recebe um anel, faz um curso. Se não me engano, é 1 ano o curso. A pessoa se estabelece lá, faz seu curso e começa a agir como apóstolo. Aí a gente começa a questionar. Não é unção de Deus, preparo de Deus? Eu entendo que eu sou contra, não digo a pessoa ser formada, mas eu sou contra o pastor que é pastor e não manja de teologia. Porque a pessoa tem que entender o que está fazendo. Eu sei que nem todo mecânico é formado, mas todo mecânico, ele sabe o que ele está fazendo. Tem que mexer e ele tem que manjar. Ó, essa peça é isso, o nome disso é isso. Tem uns que aprenderam, né, porque começou a fuçar e tal. Outros o pai ensinou, tem outros que estudaram, mas quer queira ou não, a pessoa entende o que está fazendo. Agora, um pastor, não tem como a pessoa tá na obra sem entender do que tá falando. Né? É o mínimo. E eu acho, e a própria Bíblia condena isso, né? Porque aquele que deseja o episcopado, ele tem que ter um monte de pré-requisito. Marido de uma só mulher, não ser beberrão, não ser espancador, governar bem sua casa, manejar bem as palavras. É um monte de pré-requisito. O currículo do camarada tem que ser, né, uma ficha extensa. Não é apenas 2, 3 itens e acabou. Só tem gente que pensa que apenas a eloquência é o pré-requisito. Eu conheço muito pastor que fala bem, fala. Pensa, os pastores falam bem. Aí você conversa de Bíblia com ele 2 minutos, o cara é uma decepção. E eu já conheço pastor
que ninguém dá nada. Você não fala, quase não dá uma saudação. Fala baixo, não tem eloquência nenhuma, mas você conversa de Bíblia, você fala, tive uma aula. Você vai na igreja desse pastor, ele mal prega, ele só tá no ensino. Você vai ver. Eu me recordo que um pastor me contava uma coisa. Ele tava numa igreja e um monte de gente lá em cima do púlpito. E o povo falando assim, um cara cutucou ele e falou assim, por que você não tá... Tá vendo? O povo aqui é gelado, não dá glória a Deus. E o cara pregando um monte de besteira no púlpito. Pregando, só falando besteira. Aí o cara cutucou assim, tá vendo o povo aqui tudo gelado? Ele falou, não, uma igreja doutrinada. Não é emocionado. Não é. É o povo que conhece a verdade, examinou a escritura e tem alguém que conhece que está na frente ensinando. Não é qualquer besteira, não. É emocionado, tem uns glória, né? Tem muito. Vixe, a gente encontra muito isso daí. É que tem um vídeo, não sei se você já chegou a ver, Tota. Tem um vídeo no YouTube, um pastor lá, dizem que é da Deus Amor, não sei se é. Pega uma Bíblia, ele bate, em nome de Jesus, amém. Você não tem nada do que ele tá falando. É 3 minutos de vídeo. 3 minutos. Eu já vi dois. Eu já vi dois que é assim. Tem um que ele usa um monte de língua estranha que ele criou. Ele fala que não vai vir, eu não vim de tal lugar pra fazer não sei o que. Não, esse daí eu sei quem que é. Esse daí é o pastor que teve uma visão. Olha só. Tem até um vídeo no meu Instagram. Esse pastor teve uma visão. Que ele falou que estava num galinheiro e as galinhas falavam em línguas estranhas. E depois a gente descobriu que esse pastor era bode. Porque é complicado o assunto. Ele foi político aí numa determinada cidade. Se eu não me engano, foi vereador. E depois que ele perdeu o mandato, por quê? Encontraram ele com 2 novinhas saindo de um motel. Não é 2 novinhas de 22, 23 anos, não. A mais velha tinha 16. Arrumou. Entendeu? Esse pastor aí foi preso depois que saiu. Ele inventou a língua dele. Isso. Tem um outro também que é muito engraçado. Ele fala assim: ele chega no culto cheio. Ele fala assim: eu vim aqui para pregar uma passagem no livro de Salmo. Mas depois que eu vim aqui, eu vi os irmãos aqui com esse louvor e eu vi que a passagem que eu vou pregar aqui é sobre Danal. E Danal era um homem que não soltava do cabo. Porque... Oh, meu Deus, era o hino, né? Solta o cabo, Danal. Deve ser zoeira, porque isso daí já é demais. Não é zoeira. É real. Ele pegou o hino que ele não entendia, ele achou que Danal era uma pessoa. Ele falou assim, vou pegar sobre Danal. E Danal era um homem que não largava do cabo, ele ia pra cima, ele era valente. Tá na internet. Só besteira. Não, aí é fogo. Mas olha, eu já vi cada uma também que só por Deus. O pior de tudo é aquilo que a gente tava falando, né? Existe a cultura de que o ungido do Senhor não pode ser discordado, né? Aí o ungido você vai ver. Ungido para começar, eu sou ungido, você é ungido, ela é ungida, eu é ungido, todo mundo que Jesus é ungido. Para começar isso. Aí eles colocam que ungido é uma pessoa acima, né? Acima de quem? Ungido é uma pessoa que é ungida por Deus. Deus chamou e aceitou Jesus. E essa questão de você corrigir quem está errado, sorte daquele que é corrigido. A pessoa que é exortada, ele tem que dar glória a Deus. Sim. Porque o que não é exortado, ele cai mais. Ele erra muito, ninguém corrige. Se Deus diz que corrige o que ama, então ninguém te ama, ninguém te corrige. Com certeza. Ai, fala essas coisas assim. Eu lembro de cada presepada sobre as pessoas, né, aprontando esse tipo de coisa. Uns vira meme, outros acaba ganhando uma repercussão maior, né?
Você já presenciou alguma presepada dessa? Esse padre maior, assim, que eu tava lá mesmo, tava em Pipa, e um rapaz com um terno do Piu-Piu, assim, foi o máximo, assim, que eu vi. Terno do Piu-Piu. Terno azul e do amarelo, né? Amarelo. Acho que é o máximo, assim, que eu vi, assim, que podia ver um meme, assim. Na época não existia meme, né? Faz tempo, nem internet, há pouco. Não se colocava coisa na internet. Faz tempo. Mas assim, eu nunca tive o desprazer não, de estar no curso dele, não tive não. Mas na internet eu vejo muito. Meu Deus, a gente ri bastante. E inclusive, no canal mesmo a gente vê muita coisa, ficava muito ligada. E antigamente, quando eu não entendia de Bíblia, eu também tinha essa coisa de achar assim, eu tô ouvindo o homem de Deus. Homem de Deus? Na onde que é o homem de Deus? Mulher de Deus? Na onde? Nossa, onde que é a mulher de Deus? Adultera, fala mentira, não sabe quem é Jesus, só vive fazendo coisa errada. Aonde que é de Deus? As pessoas, elas acham que o cargo é que dá santidade para elas. Ungido não sei quem. E agora que você foi ungido? E agora mudou o quê? Se não mudar a atitude, não vai mudar nada, não vai valer de nada, não vai. Né? Então eu tinha essa concepção, mas depois que eu fui aprender a vida, não tem nada. Esse povo tem que ser mais exposto. Né? Tem até uma passagem que Paulo fala assim, ele fala que se um presbítero for acusado, você não pode acatar essa acusação de cara. Isso. Você vai chamar testemunha, né? 2, 3 testemunhas, e vai tentar resolver. Só que ele também fala, se a pessoa estiver exposta, tem que exortar na frente de todos. 1 Timóteo 5,20 ou Efésios 5,11? É por aí. 1 Timóteo 5,20. Tem que exortar na frente de todos, que é para os demais aprenderem a não fazer errado que nem eles. E aí, se você chama a atenção de alguém hoje, eu sou ungido. Da onde sou ungido? E se for ungido, vai ser exortado do mesmo jeito. Vai mostrar para o povo como é que não se erra. E se for num nível superior, assim, tipo o pastor Anadir? Aí é nível master. Tua esposa anterior. É nível master das galáxias, sabe assim? E, cuidado, viu? Você voltar para casa, você vai passar por lá, viu? Na verdade. Vou cortar caminho. Na verdade, sim, a gente... E eu acho que esse povo tem que dar glória para ser exortado. Porque você deixar a pessoa ir errando, né, um erro progressivo, é mais fácil para ela continuar, né, errando. Então, eu acho que esse povo aí, eles têm que dar glória. Eu falo, puxa, alguém está me alertando. O canal falou de mim. Não foi mal, foi bem, está me alertando. Eles só deviam acatar isso e melhorar, né? Mas faz uma em cima da outra e não dá. Tem que ir mesmo. Uma coisa que eu vi agora, eu falei dela de eu lembrei de uma coisa agora, desculpa cortar e até mudar. Os caras, sai um meme que diz assim, o nível, irmã do nível de oração século XXI, irmã do círculo de oração do século XXI é outro nível. Mas como assim, né? E foi assistir o vídeo. Aí tá a irmã lá orando, falando não sei o que lá, uma roda de fogo. Daí ela faz assim, aparece um círculo. Aí uma coluna de fogo ao meu redor. E faz assim, e levanta, né? Com o efeito do Sony Vegas. Falei, caramba, o negócio tá tenso mesmo, né? Muito poder. Só falta tocar a música dos Vingadores de fundo, né? Eu acho interessante esse poder todo. Ó, fica claro que eu creio nos dons, que existe o Espírito Santo de Deus, que é a afinidade, e que existe demônios também. Mas uma coisa que eu não creio é como que essas pessoas têm tanto poder, vivem caindo no poder, e quando não levanta não melhora nada. Não melhora nada. Não melhora a vida espiritual, não melhora a vida sentimental, não melhora nem a prosperidade financeira. Não melhora nada. E nem o caráter. Nada, não muda nada. Só caiu. É apenas uma pessoa que caiu, nada mais. Se sujou, nada mais. Eu acho que se tem tanto poder assim, é para a transformação, para a mudança. Sabe? Para a mudança. Porque os frutos, eles têm que existir.
se você serve a Deus, tem que ter fruto. Né? Se você é uma árvore, você tem que dar fruto. Você continua a medir exaustivamente, o que muda na sua vida? Aí alguém pode falar assim, não, mas é que é aos poucos. Mas a gente está 30 anos, não deu nada. 30 anos, não deu nada. Então, esses poderes todos aí que eu vejo, as pessoas colocam tudo isso para... Ele? O microfone mais perto. Ah, legal, desculpa, eu estou só... Afastando. Essa questão de poder, hoje eu vejo como sendo mais um braço para você ganhar dinheiro. Tem um pastor aí que ele falou que Jesus ligou para ele no celular. Você sabe quem é? Sabe quem é? Não sabe? Claro que você sabe. Ele tava falando aí. Eu convidei ele até pro podcast aqui pra ele me trocar ideia. Ele tava falando esses dias aí que pediram pra ele 50 mil reais pra remover um vídeo. Pastor Júlio, fala pra nós quem foi que lhe cobrou 50 mil reais. Ele falou que Jesus ligou para ele no celular dele. Olha só. Então, assim, isso tudo, o nome disso que atrair dinheiro. Porque, assim, eu me lembro que eu ia no monte com umas pessoas, que hoje eu não vou nem se me pagarem, e aí a pessoa ela tinha lá os manifestos dela, né? Cair, estruchar, tremer uma perna, falar um monte de coisa. E com aquilo ela traía para si uma atenção que ninguém ali ia conseguir. Que ninguém teria coragem de fingir o que ela fingia. Entendeu? Então ele se fingia ser um ser sobrenatural no meio dos naturais, no meio dos terráqueos. Então, assim, ele é um anjo. Mas você sabe que Monte, além de ser lugar de profeta, é lugar de falso profeta também, né? O quê? O quê? Eu já vi cada coisa no Monte, só por Deus. Então, assim, então as pessoas elas criam uma situação de se colocar no lugar de ser a poderosa, e cada vez mais, quando elas falam coisas, as pessoas vão acreditar mais, cada vez mais que elas vão pedir dinheiro, as pessoas vão dar mais, porque as pessoas vão acreditar que aquele dinheiro é para investir no céu, é uma coisa celestial, entendeu? Coisa muito séria. E então, assim, são só loucos devoradores, né? Nada mais que isso. Você falou em Monte, uma vez eu não tenho nada contra quem vai em Monte, pelo contrário, eu sou até a favor no sentido do que quando a pessoa vai pro Monte, tem muita gente que critica. Tem pessoas que gostam de ter uma liberdade que quando a pessoa tá orando, adorando a Deus, às vezes ela não tem a mesma liberdade dentro de casa. Sim. Não tem, dependendo da igreja, ela não tem essa liberdade. Tem igreja que proíbe a pessoa. Mas que nem hora, né? Então fica algo difícil. Mas assim, eu digo nesse sentido, no monte é um lugar que você fica à vontade. Existem algumas coisas que acontecem, né? Tem um pastor, amigo meu, ele hoje é falecido. Ele falava que era louco pra ir no monte, louco pra ir no monte. Todo mundo falava, eu quero saber o que é que tem nesse monte que todo mundo vai. E ele foi sozinho, chegou lá no monte, se ajoelhou, começou a orar, deu 30 segundos de oração, segundo o que ele disse. Bateram na perna dele, ele olhou assim para um lado para o outro, não viu ninguém. Era uma cobra. Ele se ajoelhou em cima da cobra. Entendeu? A cabeçada dele pra puxar a perna dele. Aí você tem que, né? Tem coisa que é complicado, mas assim... Um monte de pensa, assim, eu tive experiências boas e más, né? Tive experiência de ver coisas agradáveis, mas ver espiritualmente e ver fisicamente também, agradáveis. Mas uma coisa que me chama muita atenção no monte, eu não sei explicar, são as folhas acenderem, né? Isso é uma coisa muito linda, muito bonita. Eu cheguei a presenciar árvores, não árvores, né? Mas aqueles... se não sei como que fala, mas é uma árvore pequena. Galhos? Arbusto? De 1 metro. Eu cheguei a ver aceso, todo aceso. Como se fosse esse mesmo material que tem
interruptores antigos que ele fica aceso, Sei, tipo fluorescente, né? É. Do interruptor, Aquilo né? ali, quando você apaga a luz, fica o interruptor ali, aquilo ali, a árvore toda, o arbusto todo daquele jeito, e folhas separadas, todas acesas. Parecia que era um monte de vagalume aglutinado no arbusto. Mas era as folhas. Isso eu já vi. Né? Já vi mesmo. Eu cheguei até a ver algumas folhas, eu peguei graveto, peguei folhas que eu para casa, não acendeu mais. E isso é uma coisa muito linda, muito linda. E de se ver, né? Porque alguns falam, né, que isso tem a ver com o calor das pessoas que estão ali orando. Mas por que não acende na sua casa, né? Se você juntar as mesmas pessoas, por que não acende? Eu acho que ali tem um propósito diferenciado, sabe? Eu também não vou dizer para você, como alguns falam, né? Que o monte é um lugar onde só ali acontece. Esse arbusto só ficou incandescente ali. Até porque eu tive a prova que eu levei para casa folhas. Mas a forma que as pessoas falam é como se fosse assim, que lá fosse mais poderoso, sabe? Eu não creio nisso. Tanto é que uma vez um pastor estava orando no monte e ele percebia que ali a oração dele não estava fluindo, não conseguia juntar as palavras, organizar na mente as palavras certas, estava aquela coisa meio esquisita. Não se concentrava, né? Não se concentrava. E aí ele teve uma revelação de Deus, e aí Deus falou assim, cala onde você está de joelho. Ele estava olhando em cima de um trabalho, entendeu? Um trabalho de caminhonete. Então assim, um despacho. Então, como que podemos falar que ali é um lugar poderoso, que a gente arranja torta direita, se tem 2 tipos de anjo no mesmo lugar, né? Agora eu vou te falar uma coisa, qualquer dia eu vou chamar minha mãe para testificar isso. A minha mãe é mãe de santo, da Umbanda e do Candomblé. E lá no monte que a pastora Nadir vai orar, ela já passou ali perto para fazer uns trabalhos. Lembra o Caminho do Porto? Quem é daqui de Santo André vai se lembrar. Né? O Caminho do Porto, que agora fechou. Isso, que agora fecharam, né, por aqui, né? Fecharam o Caminho do Porto. Então, muito próximo ao monte que a pastora Nadir vai. Ali, minha mãe, que é mãe de santo, ela fala que um dia ela foi... prestem bem atenção. Minha mãe que fala isso. Qualquer dia eu vou pedir para ela testificar isso. Foi estourar um coco, que faz parte do ritual da Umbanda, né? Do Candomblé, melhor dizendo. Foi estourar um coco, fazer um trabalho, enfim. E ela foi fazer isso, que lá antigamente tinha uma encruzilhada, ali atrás da Interpa, né? Que sobe ali. E falou que encontrou um crente no meio do caminho. E o crente ficou meio atordoado, tipo, falou meio que nada com nada e falou assim, Jesus ama vocês, e saiu correndo. E minha mãe fala isso, que onde ele pisava, brilhava, pegava fogo. Minha mãe, macumbeira, mãe de santo, catimbozeira, ela me falou isso. Então, é uma coisa que eu não esqueço nunca. Então, mas acontece coisas bonitas no monte. Acontece. É que as pessoas ficam com idolatria depois. Entendeu? E aí começa a dizer... É um lugar normal como qualquer outro que tem. E pode passar um macumbeiro, fazer um trabalho, uma oferenda, né? Todo respeito quem é da Umbanda, do Candomblé, né? Tem minha religião, mas eu respeito, né? Mas é uma realidade. Uma realidade. Eu tive num monte uma vez, já fui em vários montes daqui. Daqui, acho que a maioria eu já fui. Sim. Tá Preta, Tubo de Campo, eu já fui em vários. Isso aí, não saí de lá. Já cheguei sozinho também, enfim. E uma vez eu fui, eu via. Eu cheguei a ver um espírito maligno, ele fala de uma pessoa, ele de montada com outros 3. Jesus Nazareno. Então, assim, tava 4. Mas daqui a pouco, um dos diluiu. Que nem aquela fumaça do Vingador do Mestre dos Magos, que ele virava aquela fumaça assim. Sim. Daquele jeito. Ele virava uma fumaça assim escura, porque estava escuro na noite. E virava aquela fumaça, mas era uma pessoa. Era uma 4ª pessoa. Entendeu? E aí ficou 3. Ele ficava 4, 3, 4, 3. Aí daqui a pouco ficou 4, daqui a pouco ficou 3. Esse 4 virou uma fumaça, assim. E aí, na mesma hora, eu tive um entendimento. E queria alguma coisa ruim lá em cima. E de fato teve. É algo muito complicado. Comigo, inclusive.
Então, eu já vi muitas coisas. Já vi. Mas era o Lúcio mesmo? Algo capirotesco? Não, é que assim, a gente fala de chifre, de cauda, mas na verdade, eu nunca vi com cauda. Eu vejo como se fosse uma pessoa. Entendeu? Eu já vi como se fosse vulto, né? Eu já vi dos dois lados. Eu já vi Deus também em forma de luz, já vi. Não igual o Moisés, mas eu vi também, sabe? Não tinha rosto, não tinha nada, mas era um ponto de luz que só apareceu para dar um recado. E eu tinha 8 anos de idade. E quando, você vai até falar completo. Na verdade, essa vez que eu vi Deus, eu digo que foi Deus, né? Um sinal dele, pelo menos. Eu tinha 8 anos de idade e meu pai, na verdade, estava ali com um processo, né, de alcoolismo, enfrentando isso, meio perturbado. E o que ele queria mesmo ali era fazer alguma coisa ruim com ele e conosco, porque ele estava com uma arma de fogo, né? E aí foi quando eu vi esse ponto, que na parede, que você viria não tinha luz, era trevas, né? Porque ocupação, isso é 85, eu acho. 85. Então, quando ali era tudo escuro, então qualquer pontinho de vagalume brilha muito, porque é tudo escuro. Então aquele pontinho apareceu e ele foi clareando até ficar a parede toda acesa. E eu falei, mãe, mas o que é essa luz toda aqui na parede? E minha mãe não via, só eu que vi. E ela falou, é Deus. E depois aquela luz se fechou, e meu pai pegou e foi dormir. Caiu e foi dormir. Não mexeu mais com a arma, não quis mais se matar e matar ninguém. Então foi a presença de Deus ali para nós, né? Em forma daquela luz, deu um recado. Como eu também já vi coisas ruins, em forma de culto, em forma de pessoa, né? Já falei, já conversei também, né? Com espíritos malignos, né? Mas você falou porque apareceram ou porque invocou em algum momento? Não, porque eu fui chamado para fazer uma libertação. Ah, tá. Aí quando eu cheguei, começou a falar. Sim. Entendeu? Começou a falar umas coisas e assim, eu aprendi com a Bíblia que não se deve ficar entrevistando. Eu aprendi com a Bíblia. Porém, ele começou a falar um monte de coisa. Eu fui só repreendendo, não ficava respondendo nem perguntando. Eu só ia repreendendo. Então eu já vi muita coisa assim, sabe? Espiritual, sobrenatural mesmo, assim, sabe? Coisas que só quem tem um pouquinho de conhecimento acredita. A maioria não acredita. Acho que é invenção, acho que é pra ganhar like, né? Eu acredito muito no lado espiritual, embora que eu confesso que não é tudo que eu acredito. Porque sim, hoje em dia tem muito camarada que é terrível, né? Mas assim, eu vejo... Eu tava um dia discutindo com um amigo meu, discutindo no bom sentido da palavra, né? Debatendo. Ele é calvinista, mas aqueles calvinistas roxo. Roxo. E ele falou assim pra mim, que dons foram só até os apóstolos. Tá bom, eu respeito a crença dele. Ele falou que não existe mais visão, revelação, o poder do Espírito Santo não atua da mesma forma que antes, segundo o entendimento dele. Mas não atua mais ou não igual antes? Não atua igual antes no sentido de sinais e maravilhas. Nesse sentido. Então não tem mais milagres hoje. Ele fala isso. E eu falei assim, tá bom. Eu falei assim, Deus é o mesmo? Ele falou, é. Eu falei, o diabo existe? Ele, sim. Eu falei assim, se tu vê um demônio na tua frente, o que tu faz? Ele falou, eu oro. Ele falou assim, eu oro e expulso. Eu falei, ué, mas na lista que diz para expulsar demônio, não tá dizendo que é para limpar os enfermos? Não está dizendo ali que é para fazer sinais e maravilhas? Aí ele... Entendeu? Ele mudou. Aí ele não quis conversar mais. Ele mudou de assunto. Vou falar que ele me bloqueou, né? Na verdade, assim, eu acredito que hoje os dons realmente não são iguais aos de antigamente. Eu creio que não. Na mesma intensidade. Por que eu acredito nisso? Porque a Bíblia fala, né? Quando se aumentasse a iniquidade, o amor ia esfriar. Sim. Então, realmente se esfriou. Muita coisa. Sim. Até quem pregava com muita força, não prega com muita força hoje. Com certeza. Até quem orava por libertação, hoje já não quer orar por libertação. Então as coisas se esfriaram mesmo. Só que existe. Né? Eu, por exemplo, já tive... Posso falar da minha vida, assim, né?
E olha que eu sou uma pessoa que eu não gosto de... Né, aliás, até deixo muito bem claro, eu não vivo da obra, né? Eu vivo do meu trabalho. Então eu não tenho porquê criar um sensacionalismo aqui para poder ganhar oferta no final da pregação, né? Eu não ganho, e se eu ganho também até eu vou. Não faz nem questão, né? As poucas vezes que eu preguei, assim, igreja alheia, assim, eu devolvi quando eu ganhei. Então, assim, então não tem por que mentir. Então, eu já vi muita coisa. E eu vi muita coisa pelas minhas mãos, inclusive. Sabe? De Deus ali fazer coisas. E eu mesmo não acreditei, assim, sabe? Uma vez eu estava numa condição e aí me chamaram para fazer uma libertação. Essa aqui eu gosto de falar porque é um negócio muito louco, assim, sabe? A moça ela tinha perdido o esposo dela, e aí ela namorado, noivo, e aí ela começou a procurar outros meios espirituais, né, para trazer de volta em 3 semanas, né, em 3 o dias. amor, né? E ela foi pagando, foi gastando dinheiro, foi pagando. Ela disse que ela tinha gastado já mais ou menos o valor de um carro importado. E eu calculo que por baixo de 50 mil. E aí não conseguia ver, não trazer resultado. E aí foi quando aparecia na casa dela um outro cara. Mas o cara aparecia só à noite e ela não sabia para onde ele entrava. E aparecia. E ela nunca viu o cara. Entendeu? É espiritual. Bom, e aí quando nós fizemos a oração, ela estava no estágio. Ela tinha dito que a pessoa que fez o trabalho para ela tinha feito um trabalho. Ele falou assim, ó, se com isso aqui não der certo, nada vai dar. Porque aqui é o último estágio. E o que era? Era um voodoo. Um trabalho de voodoo, era um bonequinho. Amarradinho ali, tudo certinho. Bom, você vai ter que enterrar num lugar e não pode desenterrar. Só que aí, quando ela falou que pode enterrar, a mulher tem apartamento, como é que enterra? Aí comprou um vaso mó caro, foi lá e enterrou. Falou, se você desenterrar, você morre. Já para não mexer. E eu fui desenterrei esse negócio. Desenterrei e tá com fogo também. De autorização, tá com fogo. Olhei a Deus, defendeu. Mas tá com fogo. Levei, tá com fogo. Aí, depois ela ligou falando que um rapaz apareceu no meio dela. Então, e foi de graça, não cobrei nem a passagem, nem a gasolina. Então, essas coisas é boa de falar, para as pessoas verem que existe sim. Sim. Mas não que eu estava na situação, tem muitas outras pessoas também que são usadas por Deus. Né? Nós estamos aqui fazendo colocações de pessoas, um grupo de fanfarrão que existe, e ele não é pouco, é muito, é um grupo grande de fanfarrão. Mas uma tem meia dúzia, né? Uma meia dúzia. meia dúzia. E aí tem aqueles pouquinhos que ainda dão lugar para Deus, e é sério. Só que até esses estão cansados também. Estão cansados. Então o amor se esfriou sim. Então eu só daria ponto para esse calvinista aí para dizer que realmente não é igual na força, porque ninguém está com tanta força mais assim. Né? Agora, existe curas, existe libertações, existe prosperidade que Deus dá, não é a teologia da prosperidade, é diferente. É a prosperidade que Deus dá. Deus pode fazer uma pessoa próspera sem ela ter faculdade. Eu creio nisso e já vi isso. Sim, conheço muitos. Entendeu? Então, conheço muitos. Isso tudo é de Deus. Dinheiro é dom de Deus. O que é o problema é quando você faz aquele dinheiro um Deus. Né? Agora, quando você tem Deus como seu Deus e o dinheiro como um coadjuvante, né? Aquilo que é um acessório que Deus te deu, beleza. Mas quando você põe o coração nele e tira Deus de cena, aí ele vira demônio. Então é complicado. Então as pessoas têm esse papo aí, mas tem muita coisa acontecendo ainda, muito boa acontecendo. Nisso daí você falou aí do que Deus te dá e como você usa. Eu lembrei do pastor, o vídeo do pastor, né? Colocou a dupla sertaneja lá. Aí quando o profeta foi questionar ele, o cara ficou brabo. Não tolero.
cale-se, né? Não usou a expressão não tolerar, mas falou, cale-se. Não queria, né? E excluiu o irmão e falou, doutrinou ele por mau uso dos dons. Já viu isso? Você falou, eu lembrei agora. Mau uso dos dons. É cada uma, né? E corrigiu ele. Só seria bom uso se corrigisse um pequenininho, né? Isso. Um que tá ali cuidando de carro, fazer ele virar um lixo ali, humilhar ele, aí o dom tá certo. Aí tá certo. Não, tudo errado, tudo errado, tudo errado. Tudo errado, eu não apoio isso, eu não faço tudo isso aí. E acho que isso aí, sabe isso aí, André, eu falo pra você, sem nenhum errado. Essas pessoas estão com a conta alta e na hora de pagar, eu quero saber que cartão de crédito eles vão usar, né? Que a conta vai chegar altíssima. Uma coisa que eu vejo muito hoje em dia e muito pastor vai pagar caro por isso é a profanação. A profanação que está vindo, que nem, vou te dar um exemplo aqui. É um assunto bem espinhoso, mas é a realidade. A pastora Lana Holder fez o casamento, ou batismo, melhor dizendo, da filha da Gretchen, né? A Tammy com a sua companheira. E falaram que é uma nova criatura, que não fazem mais homenagem, não fazem mais relação a três, agora é só entre elas. Mas batizou elas. Ela não procurou, primeiro, ver a vida dela, se ela estava em condições de ser uma pastora, ou não, o que a palavra diz. Porque eu não posso chegar, um exemplo muito bom do Cláudio Duarte, eu não posso chegar num banco e entrar sem camisa. Não existe isso. Ah, mas eu sou uma autoridade, não interessa. Ninguém entra num banco sem camisa. Não existe a pessoa. Não existe. Você tem que se adequar para mesmo que você esteja de bermuda, esteja, sei lá, de saião ou de saia curta, independente. Você tem que pôr uma camisa pra você poder entrar ali. Mesma forma é o evangelho. Você pode chegar de um jeito todo bagunçado. Mas para você entrar no evangelho, você tem que se adequar ao evangelho. Não o evangelho se adequar a ti. Aí a gente começa a ver esses conceitos e fala, meu Deus do céu. Vai numa igreja, acontece esse tipo de batismo. Você vai em outra, quando o batismo não é inclusivo, você encontra uma outra situação. O pastor tá ouvindo um modão lá no púlpito, né? A música do Chifre no Asfalto. Quando não é isso, os cantores gospel falando palavrão. Eu te mostrei o vídeo, né? O cantor gospel falando palavrão. Não, e o capirotesco sou eu ainda. Então a gente começa a ver um monte de coisa que fala, meu Deus do céu, como que pode isso? Não, você é louco. Esses daí, a fatura desse... Eu tenho minha parcela de culpa, vou prestar conta dos meus erros, mas esses camaradas... É o gato? Ela veio pra cá, meu Deus do céu. É a bolinha, minha gata. Terrível essa gata. Agora tem uns camaradas aí que, olha, só por Deus. A gente falando aqui, né? Como você falou, né? A gente também tem a nossa parcela e a gente vai pagar também. Sim. Mas hoje, eu vejo que hoje é o momento de você ficar quietinho, deixando pagar o que já pagou e não criar mais de débito. Né? Não criar mais conta. Sim. É igual quando tinha antigamente, né? Você ia numa vendinha, aí comprou uma piada, chegava o dia de pagamento, comprou. Pagou. Não compra mais. Fica quietinho um mês para ver se renda. É assim que tem que ser, porque hoje as pessoas não estão pagando nem aquela conta, já está fazendo outra. Sim. Então, e vai pagar. Ó, eu tenho uma coisa comigo, né? As pessoas falam, né, do ungido, do Senhor, não sei o que lá. Isso para mim, essa vaidade caiu tudo por terra. Para mim, caiu tudo por terra. Não tenho mais nada disso. Eu me pegava nisso também, por ingenuidade, não conhecer a Bíblia. Hoje caiu tudo. E eu vou te falar a única coisa que eu ainda guardo. E um pastor, ele é grande. Sabe do quê? Da cobrança.
Ele vai ser cobrado grande. Entendeu? Vai ser cobrado grande. A quem mais é dado, mais vai ser cobrado. É só isso que eu vejo. Não vejo que ele vai ser... porque pastor vai ter que ter carrão. Não vejo isso. Porque pastor vai ter que entrar em qualquer lugar e ninguém vai parar ele. Não vejo isso. Porque é pastor, porque não vejo nada disso. Eu vejo sim. Jesus vai descer com um bambu nas costas do pastor que disse que era, ou até os que não eram e Deus achou que era, mas vir com a bambuzada. Entendeu? E vai pagar. Deixa eu até fazer uma correção para não ter uma má interpretação do que nós estamos falando aqui, porque tem gente que depois vai distorcer isso aqui. Quando a gente fala sobre o nosso débito, porque é o seguinte, a palavra diz, né, que cada um vai ter que prestar contas, inclusive a parábola dos talentos. Sim. O que fizeste com o teu talento, né? Jesus, quando falou sobre essas parábolas, né, ele foi bem enfático nisso daí. Então, cada um, quem tem muito, vai prestar conta de muita coisa. Inclusive, mas o homem é santo, ele, quando pregava, tinha muita conversão, quando ele falava em língua estranha, pessoas eram curadas, quando ele louvava, até demônio saía correndo. Tá bom, só que o evangelho não fala só isso, né? Jesus vai perguntar naquele dia, né? Como tu era com tua esposa, como tu era na tua casa. E a gente vê o próprio Saul, né? Saul, o povo constituiu ele rei. O povo. Porque a gente quer ele rei. Sim. A gente quer ele. O Saul. Saul acabou miseravelmente definhando, louco. Acabou, né? Se acabou, já falando com o demônio, achando que era anjo, uma loucura. Então, quer dizer, pagou. Pra onde ele foi, não sei, mas ele pagou. Né? Eu até acho que ele não foi pro céu. Eu até acho. Isso aqui é machismo, não estou afirmando. Então, as pessoas acham isso. Eu sou rei. Só vai apanhar mais. Só vai ter mais cobrança. Só isso. Eu vejo pastores que são pastores, Deus levantou, e que não tem um carro para andar. Tem gente que diz que é porque ele está em pecado. E o outro que porque comprou o carro com sangue alheio, que roubou, que enganou, Deus é com ele está prosperando. Então, assim, vai pagar. Não é regra, porque você é pastor, que você vai ter Hilux. Não é regra isso. Entendeu? Você tocou num assunto agora, que vou dar um exemplo aqui. Eu vejo que tem muita gente aí que vai pagar um alto preço diante de Deus, mas caríssimo, assim, uma coisa... Olha só. Igreja paga imposto? Não. Tem pastor aí na internet falando assim, me ajude a pagar o imposto da obra. E ainda pede 6 mil reais para pagar o imposto. Você acha que Deus não vai cobrar? O camarada pegou, fez um vídeo falando, nós abrimos 3 poços. Água para o povo. Lá no sertão. Aí peguei o vídeo de uma menina que postou no Facebook, do mesmo bairro, pegando água suja. Não é pra lavar roupa não, pra beber. Porque tava com sede. E o cara falando, água para o povo. Tá vendo? Ó, eu tenho opinião assim. Toda igreja que pede, na verdade ela já está fechada. Ela já fechou. Ela não existe mais. Ela só está existindo por teimosia do ser humano. Entendeu? É o ser humano. Se você quiser aqui agora, no seu estudo, montar uma igreja, contra a vontade de Deus, e falar que está prosperando porque você está enganando, e porque você está pedindo, e a coisa andar e acontecer, eu te dou base bíblica que o negócio é possível. Mas claro que lá na frente vai ser cobrado. Sim. Volta no Saul. O povo pediu Saul, Deus não pediu Saul.
Deus não falou para levantar Saul. Deus era contra Saul, mas Deus permitiu que prosperasse. Até onde deu. Quando viu que não era mais, agora você vai pagar o que você fez. Se você viu que não era você entrou no meio. Era Davi desde o começo. Mas prosperou. Contra a vontade de Deus. Tem igreja aí prosperando contra a vontade de Deus, porque está só vivendo de engano, de mentira. Quem mandou abrir esse poço? O ser humano, porque dá para lavar dinheiro, literalmente. Sim. Entendeu? Eu disse para o Marcelo no podcast dele e repito aqui. Igrejas que pedem dinheiro para a rádio não fechar, a rádio, na verdade, já tem que ser fechada para cima. Tem que ser fechada. Porque, assim, se você montou ali aquela igreja, aí você vai falar assim, mas me ajude porque é um imposto. Se toda vez você está vendo que esse imposto que você sabe que nem existe, realmente você está usando uma enganação para aquilo existir. E se você não usar a enganação, aquilo não existe mais de fato. Sim. Então, tem muita igreja que está fechada. Só está vivendo aquele modelo do ser humano. E quando o ser humano cansar de queimar, cansar de encher a paciência, ele vai deixar a tenda baixar a porta e acabou. Entendeu? Eu acho que pedir grana, eu acho, nesses quesitos aí de religiões, eu acho que não é válido, não é permitido. Eu acho, para nenhum líder religioso, nenhum. Pastores não tem que ficar apertando a ovelha para danar. Líderes de umbanda, de candomblé, não tem que apertar ninguém para danar. Seixonoye, qualquer religião, na minha concepção, não tem que apertar ninguém para dar nada. Entendeu? Nada. Eu posso até pedir se eu sou um cantor. Eu acho mais legítimo aquelas pessoas que ficam na Oliveira Lima, que põem o chapéu e cantam a música da Colômbia. Eu acho eles mais legítimos do que um pastor pedir dinheiro para ele ficar de pé. Eu acho mais legítimo. Sim. Aí alguém pode falar assim, então você é contra a igreja? Não. Eu sou contra você usar o nome de Deus para emocionar as pessoas. Você não pede no seu nome. Ele na Oliveira está pedindo no nome dele. Por isso que para mim é mais louvável e mais original. Agora a pessoa usando o nome de Jesus e não está aprovando aquilo. E ele usando a lei para pedir as coisas. Isso aí para mim não tem problema. Entendeu? Então esses postos abertos, essas coisas todas, é um bando de mentira. E as pessoas elas têm que cada vez mais perceber que assim, os investimentos, quando eles são sérios, eles atraem. Eles atraem. A minha esposa ela gosta muito de bicho, né? E esses dias eu não perceberia, mas como ela é do ramo, ela percebeu rápido. Ela falou assim, ó, aqui, ó, esse perfil do Facebook é fake e tá pedindo dinheiro. Como você sabe? Tá dizendo que tem 5 gatos, mas na foto tem 6. Quer dizer, já contou os gatos, eu nem me liguei de contar. Tá dizendo que tem 5 gatos, mas na foto tem 6. A pessoa não tem conteúdo nenhum, tem uma foto só. Muito recente. Então, aquelas coisas todas que só quem tá antenado, né? Percebe. Então, assim, aí depois ela já mostrou um outro perfil. Preciso de doação, não sei o que lá, o endereço é X. Olha que seriedade. Entendeu? O outro não tinha, só tinha o Pix. Não tinha endereço onde era. Não tinha Pix. Porque aquilo ainda era do e-mail. Não era nem do RG, do CPF, nem do telefone. Era do e-mail. Então tudo isso aí ela percebe que você é fake. É igual. Ah, você não viu falar em Pix, tem até a pastora Pix, né? Tem. Você fala. O Bundex ungido e o farol aceso. Meu Deus do céu. Então assim, em cima disso, o que quer dizer? Quer dizer que quando o negócio é sério, o próprio Deus te apresenta para as pessoas. O próprio Deus. Sim. Ó, uma vez eu fiz uma obra de construção mesmo. Num lugar onde foi investido ali, entre mão de obra e dinheiro, foi de um montante de R$40 mil.
quero pedir dinheiro para ninguém. Para ninguém. E o que aconteceu? Ali era um lugar que tinha pessoas querendo construir ali fazia 30 anos. Não conseguiram colocar um bloco de espadura. Em um mês, eu fiz a igreja. Ampliei. Quem mandou ampliar? Deus. Se ele falou, ele se carrega. E eu falei, Deus, não tem condições. Você está mandando ampliar. Tem que ser por conta. Entrei na empresa. Tinha irmãos que iam apregar e falavam assim, olha pastor, tem gente aqui dentro que está torcendo para a obra dar errada, para você ser envergonhado. A gente está do seu lado. Os pilantas de plantão. Em meu lugar. Então, só que Deus é contigo. Eu não abri minha boca. Ele chegava e falava assim, pastor Antônio, ainda dá para você me arrumar 3.000? Arrumar 3.000? Meu Deus do céu. Não, era tipo uma quinta-feira, era sexta, amor. Arrumar 3.000 amanhã. Eu rebolava, mas aparecia. Corria atrás. Orava. Foi porque eu fui mais de monte, porque eu via. Eu quase vi Deus no monte. Eu tava quase igual Moisés, eu escrevendo nas tábuas tudo de novo, assim, né? Outras tábuas. Eu tava quase igual Moisés. Tava no monte direto, Deus só bradando, até que foi concluída a obra. Entendeu? Então, assim, quando é sério e quando Deus está no negócio, ele se encarrega. As coisas de Deus são assim. O que passa disso é arte. Por exemplo, aqui no seu canal, você pode pedir grana. Não tem nada a ver com Deus. Você está falando aqui que em nome de Jesus? Mas que não. É nome de André, que simpatiza com o André e acabou. Quem não quer também não dê. É assim. Agora, as pessoas criam aquele. Até a trilha sonora é emocionante, a trilha sonora. Aí tem a igreja de preto, aí baixa uma luz, aí o sonoplastia não sei o quê, e todo um ritual. Aí pega você na emoção, faz você assinar um cheque em branco. Depois, você está xingando Deus porque não aconteceu nada na sua vida. E Deus não tem nada a ver. Nada a ver. Entendeu onde está o erro? É isso. Então, vocês pastor tem que trabalhar. E para de ser mentiroso, sabe? Nossa, o que mais tem hoje em dia, não todos, mas uma boa parte é de pastor que dá esses trabalhos mesmo. Os caras colocam Jesus aí numa confusão, Jesus não tem nada a ver, os caras caem. É igual aquele esquema de pirâmide. Toda pirâmide tem essa qualificação, essa qualidade. Quando a pessoa fala assim, agora eu vou ganhar, vai dar tudo certo, quem tá no topo da pirâmide some. Lembra aquela brincadeira lá do copinho? A gente ia muito pra São Bento, né? Tinha, né? Lá no caminho, lembra? O cara colocava 3 copinhos, a bola embaixo, ó, vai lá. Sempre tinha um do lado, né? Que vai apostar e pra pegar um trouxa, né? Na hora que o trouxa acerta... Na hora que o trouxa acerta, aqui a bolinha. Os homens, corre. Truque velho, sempre é assim, sempre. Mas é tremendo essa história toda, né? Porque assim. E as pessoas elas agem. Elas não agem fazendo um serviço, elas agem fazendo um desserviço. Sim. Porque elas colocam as pessoas em confronto com Deus. Elas criam raiva nas pessoas. Elas criam inimizade das pessoas com Deus. Elas não apresentam Deus como sendo um Deus de amor, um Deus que ama, um Deus que quer o coração dela e vai prosperar ela se ele quiser. Sim. Eles apresentam como um Deus, eles criam pessoas interesseiras que não têm amor por Deus. Inclusive, eles criam pessoas que tenham medo de Deus. Olha, se ele quiser, vai aumentar só ter medo na sua vida. Terrorismo gospel, né? Entendeu? Hoje e sempre, as igrejas elas vivem com base no medo. Quanto mais você põe medo no fiel, mais ele vai te obedecer e mais ele vai ganhar dinheiro na sua igreja. É assim que eles atuam. Esse golpe eu já conheço faz tempo. Entendeu? Você não está vendo a igreja e olha, vai vir arrastando. Porque Deus vai pesar a mão. É só isso que se vê. Esse pessoal pentecostal, eles criaram umas maldições até a mais.
sabe? Eles criaram coisas que nem Deus está sabendo. Sabe? As maldições, as cobranças que eles criaram é muito além do que Deus está dizendo. Né? Então, não está evangelizando. Está querendo descendência. Eu lembrei, tem um apóstolo aí, que eu não posso dizer o nome dele por ordem judicial. Ele subiu no monte. Há 3 dias! Discordou de mim, eu te amaldiçoo há 3 dias! É umas coisas. Vocês viram, né? Esse aí eu posso falar o nome, né? O Saiyajin Imortal. Ele. O Valdemiro. O Saiyajin? O Saiyajin Imortal. Ele falou que eu tinha 7 dias de vida. Oxe, já passou 2 meses. Vai ficar. Sério? Vai viver muito. 7 dias de vida. Ele falou. 7 dias você vai ver o que vai te acontecer. Parecendo o esqueleto, né? Beto Carneiro. Falando, né? É o Beto Carneiro, né? Pinchar uma maldição. Aí você tá entregando na cidade, né? Vai ter aí. Anos 80. Meu Deus do céu. Eu falo desses negócios aí, o povo vai falar, meu Deus do céu. Faz tempo. As pessoas aí, André, de pinchar uma maldição dentro do Beto Carneiro. Uhum. Essas coisas aí tem uma passagem muito clássica, que está em Números, e o rei Balaque, ele quer, entre aspas, contratar Balaão para poder amaldiçoar o povo. Deus criou um bloqueio, inclusive até na jumenta acabou falando, né? Porque ele batendo nela para ir para frente, ela não ia, que tinha um anjo ali parado falando, não vai não. E Deus já tinha falado que não ia amaldiçoar. Né? Não ia ter condições de amaldiçoar, porque aquele povo, eles estavam pelo certo. E Balaque falou, não, quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Então você tem que amaldiçoar esse povo. E aí até que Deus bateu de frente com o Balaão falou assim, olha, eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoa. Eu não posso. Então, realmente, eles criam coisas na cabeça deles. Entendeu? Tipo, eu vou jogar uma maldição porque Deus é comigo. E como você está com essa moral toda para fazer assim com Deus? Para dizer que tudo que você escreve, Deus está assinando. Quem te disse isso? Imagina, é uma arrogância, é prepotência. Entendeu? Apesar que eu vou te confessar uma coisa, Tota. Quando eu ouvi, tem um hino, eu não lembro que ano, se foi 2005, 2006 que ele foi lançado, que diz assim, eu profetizo em nome de Jesus. Primeira vez que eu ouvi esse hino, eu falei, isso não é Deus não. Não é Deus não. E uma vez eu fui falar isso para uns irmãos, eu fui muito severamente. Por que não é de Deus? Foi uma irmã de Deus que compôs, e quem canta é uma senhora mulher de Deus. Tá bom, eu não tô dizendo que ela não é uma mulher de Deus, mas essa música não é. Falei, por quê? Me deu uma base bíblica. Eu falei, simples. O que é um profeta? Existe 3 sacerdócios, tipos de sacerdócios na antiga aliança, fora os juízes, né? Que eram os reis, sacerdotes e profetas. O que é o rei? O homem que administra aquilo que Deus deu. O povo de Deus. O sacerdote, aquele que pega os pecados do povo e leva a Deus e faz ali o sacrifício para purificar o povo. E o profeta é aquele que pega a mensagem de Deus e traz para o povo. E quando a pessoa tem a audácia de falar, eu profetizo, no meu entendimento, a pessoa está falando o quê? Eu estou dando essa ordem, eu estou falando. Eu quero, né? Não foi Deus que mandou em nenhum momento. Eu sei que tem base bíblica. Por exemplo, Elias falou assim, se eu sou homem de Deus, que não chova. Mas será que esses cantores têm certo? Será que a interpretação está certa? Isso, mas tem aquela coisa, será que esses cantores de hoje em dia têm moral para dizer, segundo minha palavra não vai chover? Não, e assim, eu prefiro pensar que além disso, que eles não têm moral, prefiro pensar que
A interpretação, ela é muito complicada, porque tem momento que fala um anjo na Bíblia, mas não é um anjo, é Deus. Sim. Então a interpretação ali, se você buscar, você fala assim, puxa, Uma é um teofania. anjo. É uma teofania, entendeu? Então, tem coisas que você tem que ficar atento. De repente, está falando o quê? É o próprio recado de Deus falando na boca de alguém também. Entendeu? Porque, geralmente, eles falavam como? Eis que digo, né? Eis que digo, Não é assim diz o Senhor. Então, eu acredito que, e até mesmo no final daquela história lá, Elias também acabou falando por isso também, né? E passar até fome depois no Rio de Querite. Sim, etc. teve a consequência da palavra dele. Mas eu acho que, assim, eu prefiro acreditar, para ficar até mais curto o caminho, prefiro acreditar que, assim, Deus, ele não está assinando qualquer tipo de maldição. E quando Deus, ele quer fazer alguma coisa, ele usa até o diabo, se ele quiser. Mas é ele que usa. Sim. Não é ninguém que vai ficar com conversa mole, entendeu? Dizendo para ele o que ele tem que fazer. Você me desacatou, eu vou te lançar aqui uma palavra contra a sua vida, porque eu sou ungido. Agora, porque eu quero, pelo meu capricho, Deus tem que assinar embaixo e dizer, meu filho falou, eu vou ter que assinar. Não é assim que funciona. Não é assim, nunca foi assim no Evangelho, sabe? Eu até entendo que a graça de Deus, ela já diz que ele é tardio em irar-se. É na graça que o ser humano fica relaxado. Sim. Porque na graça a gente vê que Deus não está fazendo tanta coisa como o pessoal quer que faça. Quanta gente aqui já não te meteu raiva em mim, que eu mesmo já falei, Deus, por que você não pega essa pessoa e torce o pescoço? Deus não torceu. Poxa, se Deus fosse ouvir minha oração, nossa. Entendeu? Se fosse ouvir de alguém, se fosse ouvir de alguém para sua vida, você já não estaria morto em 7 dias? Ixi. Então assim, não, foi 15, foi a tua vizinha, 15. A Nadir falou que era 15 dias. Mano do céu, pô. Então assim, as coisas, o povo eles querem se achar muito inteligentes. Não são tudo isso não. Eu acho que tem pessoas sim que Deus faz coisas tremendas, mas quando se fala de maldição, eu só entendo uma coisa. Eu só entendo que quando a pessoa, aquilo é cumprido, o que ela falou, eu só entendo mesmo que se for uma coisa em vão, como muitas vezes só entendo que o menino fazendo um trabalho para ele. Porque o próprio Eliseu, né? Quando Eliseu lançou a palavra, e aqueles jovens estavam falando sobe calvo, né? Sobe careca, né? E zombando dele. Zombando, né? Em alusão à questão dele não ter subido com Elias, né? Que ele era aluno de Elias, né? Então, eu vejo ali uma blasfêmia, entendeu? Uma blasfêmia. Por que uma blasfêmia? Porque a blasfêmia nada mais é que você vê algo, por exemplo, aqui nós temos essa bala. Alguém pode querer provar que isso aqui não é bala, isso aqui é caneta. Mas todo mundo sabe que é uma bala. Se quiser falar que é caneta, você pode falar, mas estou vendo que é uma bala. A blasfêmia é mais ou menos isso. Você vê que é o Espírito Santo e você falar que é o demônio. Entendeu? Isso é blasfêmia. Então, é você querer desfazer daquilo que Deus fez. Quando os fariseus falaram para Jesus, olha, você está expulsando aí, mas você expulsa pelo Espírito de Beelzebul. Você expulsa por causa dos demônios que você está em você. Por isso que você expulsa. Ali ele falou assim, olha, contra mim e contra os homens, ok. Mas contra o Espírito Santo, não tem perdão nenhum. Ou seja, ali estava a blasfêmia dos fariseus. Então, quando aqueles meninos começam a falar assim, sobe, não sei o quê, eles estavam tirando uma unção, estavam tirando uma intimidade que eles sabiam que Eliseu tinha. Mas eles queriam contrariar para tirar o sarro da cara dele. Então entra nesse quesito de blasfêmia. E Deus simplesmente deixou que a ursa viesse. E desse uns tapas neles, né, uns arranhões. Acho que nem matou, mas acabou arrebentando um pouco eles. Não, torou mesmo. Então assim, alguém pode falar assim, mas Deus, ele avisou que o Espírito Santo ele não vai ter boi, ele já avisou isso. Então, mexe quem quer, entendeu? Então assim, Deus, desde que o mundo é mundo,
O Espírito Santo ele é respeitado como uma pessoa da Trindade. Não importa o tempo, não importa se o tempo que foi falado foi depois do acontecimento. Não, desde que o mundo é mundo, o Espírito Santo tem que ser respeitado. Desde que o mundo é mundo, Deus tem que ser respeitado. Jesus tem que ser respeitado. E qualquer pessoa que tem juízo tem que respeitar. Então ele faltou com respeito, então. Tem pessoas que não acreditam nem no Espírito Santo. Você acredita? Pessoas que não acreditam. Não acreditam que exista o Espírito Santo. E existe, eu já vi pregador, inclusive amigo meu, pregador que você vê ele pregando uma eloquência fora de série. Você fala, caramba! Sério, uma senhora pregação. Tem um amigo meu que ele prega, e assim, ele fala que pregação para ele tem que ser 50 minutos. Ele fala isso. Eu pego 30 com muito esforço. Ele fala que pregação para ele tem que ser 50 minutos. E ele fala, não é assim que nem nós falamos assim, pausadamente e tal. Não, ele fala... Sem respirar mesmo. O cara tem eloquência mesmo. E ele não acredita no Espírito Santo. Não acredita. Dá pra entender o que ele fala? Não, pior que dá. O pior é que é eloquente fora de série. Assim, a pregação dele, você chora. Você fala, meu Deus do céu. E o homem não acredita no Espírito Santo. Porque prega ele. Sim, mas aí é o treino do homem também, né? O homem não é, como assim, o emocional, o ser humano tem o emocional. Sim. E o outro que sabe disso, ele sabe de toque. Com certeza. Entendeu? Então, assim, essa questão da pessoa achar que... Eu já vi pessoas, né, falando assim, porque Deus falou profundamente comigo, porque isso, porque aquilo. Olha, dependendo da pessoa, se ela souber um pouquinho da sua vida, ela vai chorar rápido. E mesmo que ela não conheça a sua vida, se ela conhecer pelo menos o bairro que ela está pregando, a classe social de todo mundo que está ali dentro, ela já sabe onde pega. Com certeza. Entendeu? Por exemplo, eu vou chegar num bairro que eu sei que o nível de intelectualidade é baixo. E eu vou chegar falando de algumas marcas, de alguns nomes, falando de protocolo de Kyoto, falando de efeito estufa. Por quê? Essa pessoa nem sabe o que é isso. Vou emocionar quem com o quê? Não vou conseguir. Né? Esse assunto não vai entrar na mente deles. Eu vou pegar aquilo que é deles. Aquilo que é ali daquela região. Aquilo que... não que eles não possam saber disso, mas eu vou ter que pegar coisa que é cotidiana, informação cotidiana. Né? Eu vou falar, de repente, do gás que acabou. Eu vou falar da criança que pediu leite de madrugada e não tinha. Eu vou entrar nessa que aí eu emociono. Eu vou falar de leite que não tinha de madrugada lá nos jardins. Vai emocionar quem lá? Vai emocionar também. Mas eu vou ter que falar da BMW, vou ter que falar da Hilux, né? Eu vou falar da Disney que não conseguiu ir esse ano. Aí ele chora, entendeu? Eu não fui pra Disney. Então, cada um nunca foi. E quem não sabe nem quem é Disney, eu vou falar. Então, basta você saber onde você está inserido. Sim. E você pegar a cultura daquele local, você faz a pessoa chorar. Isso aí é só questão de pensar um pouco. Então, eu diria que para pregar a palavra de Deus, eu diria que você não precisa do auxílio do Espírito Santo. Eu digo que para você passar a mensagem do que Deus quer, aí sim tem que ter o Espírito Santo. Porque aí você vai falar coisa que só Deus sabe. Entendeu? Porque a Bíblia é um livro. Você pode ler e interpretar como você quiser. Você pode até mentir, inclusive. Né? E uma boa argumentação, né? Opa! A gente vê aí pregadores. Eles montam uma pregação, que agora é a moda, né? Você monta uma pregação emocional, depois você vai lá depois você vai lá na live, tá dando uma polêmica aí sobre tal coisa que eu falei, eu vou aqui falar sobre a polêmica. Não é polêmica, foi você que inventou aquela mentira da pregação. E você está despregando agora porque você sabe que foi ruim para você. Então as pessoas são assim, elas têm a capacidade de mentir e desmentir. Mentir e desmentir é o que elas querem. Agora, para fazer isso, precisa de Deus. Deus nem é da mentira. Né? Isso daí eu chamo de o marketing à la Felipe Neto.
E dá certo. Por quê? Olha só. O Felipe Neto, todo mundo sabe quem é. É incontestável. O que ele faz? Então, ele fala um assunto que dá dupla interpretação, supostamente utiliza alguém do marketing para pegar um vídeo daquela parte que dá dupla interpretação, um trechinho, um corte, lança. Todo mundo começa a comentar, aí aí ele vem e traz uma explicação. Não, isso daqui aconteceu por causa disso. Não foi isso que eu quis dizer. E todo mundo, tá bom. E leva como se nada tivesse acontecido. Mas no fundo, o objetivo era outro. Então a gente vê isso daí. É o marketing que dá certo. E tem muito pastor que já entendeu essa filosofia. Essa estratégia. Enfim. É cada um que até parece duas, como diz na terrinha, né? Entenderam? Porque o diabo copia Deus, ele tenta copiar Deus de tudo. E os cooperadores que estão a serviço do diabo também copiam as coisas que Sim. ele fez. Sim, verdade. Entendeu? Verdade, isso acontece mesmo. Bom, quero agradecer, Tota, aí, pelo convite, ter chegado aqui, participado com a gente, entendeu o nosso convite, tá aí nesse podcast e espero que venha mais vezes, viu, pra gente bater o papo maroto. Teve problema aí do som, mas depois a gente ajeita isso daí. Vou até fazer uma edição básica para ver se dá uma consertada, para dar uma aumentada nos momentos, mas brigadão aí por estar com a gente. Eu quero agradecer, né? Pra quem é de perto me conhece, talvez nunca tivesse me visto, né, falar, e talvez aí hoje pôde me conhecer de fato, né, a forma de se apresentar para as pessoas. Quem já achava que era assim ficou firmado, quem não achou agora aprendeu quem eu sou. E fica melhor também até para as pessoas, né, que às vezes está com a gente com preconceito, até com leviandade. É a hora que as máscaras caem, né? Tipo, achei que ele ia falar de tal coisa, não falou. Então, quer dizer, aquele pensamento eu já não tenho mais dele, porque não foi na linha que eu achei que ele iria, né? A pessoa interpreta um outro Tota. Entendeu? Então hoje ficou bom para dar essa visão. Gostei muito de estar aqui hoje, também foi uma honra, né? E parabéns pelo seu trabalho, continue nessa seriedade. Continue falando sim, apontando os erros. Não que você não tenha, mas aponte sim aquilo que é enganação. Sim. Porque isso é um serviço do reino. Tá? Alguém pode dizer, como eu já vi, mas você não tem falha. Claro que temos. Né? Mas a gente tem, a Bíblia fala acerca da gente corrigir. Né? E quem vai ajudar é Jesus no último momento. Né, gente? Não estamos corrigindo, não estamos julgando o julgamento final. É apenas dando aquela direção para a pessoa melhorar. Então, continue com o seu trabalho, eu assisto, tenho escrito e respeito bastante. Deus te abençoe e te proteja, né? Amém. Como diria, te proteja, menino. Obrigado, Tota. Obrigado aí, a sua esposa tá aí acompanhando a gente também. Tá ali no cantinho. Quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou até esse momento. Pessoas que vão assistir no gravado, no pós-edição também. Obrigado pelo carinho e atenção de todos. Um forte abraço do Baixinho e até um próximo podcast, se o Nazareno assim nos permitir. Fui!